Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo, amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos iniciar essa sexta-feira aí, dando glórias ao Senhor, exaltando a Ele, engrandecendo o nome santo e precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvando e bendizendo a Ele. E recebendo a palavra, amém? Recebendo a palavra. Você que está aqui conosco já agora na madrugada, vai recebendo a palavra de direção para esse novo dia que se inicia, amém? Hebreus capítulo de número 10, versículos de número 38 e versículos de número 39. O Senhor, Ele fala conosco. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Não retroceda. O Senhor diz para você nesse dia de hoje, não retroceda. Não volte atrás. Se você voltar atrás, o Senhor não tem prazer em você. Você que tomou decisões aí com Deus, você que fez propósito com Deus, você que está decidindo romper com o Senhor aí, Deus está falando com você nesse dia de hoje. Não retroceda. Não ceda para o adversário, não ceda para as fraquezas, não dê legalidades para que o mal venha agir. Não deixe a sua fé ser abalada. Mas o justo viverá pela fé. Quando o Senhor fala que o justo viverá pela fé, Ele está dizendo, vai acontecer situações que você precisa exercer a sua fé. Você precisa exercer a sua fé. Seja ela no âmbito enfermidade, que é na área da saúde, na área financeira, não importa a área aí, você não pode retroceder, não fraqueja. Se alguém retroceder, se oscilar na sua fé, a minha alma não tem prazer nessa pessoa. Deus está dizendo, eu não tenho prazer nela. Se ela duvida do que eu estou falando, eu não tenho prazer na pessoa dela. Se ela fraqueja, eu não tenho prazer nela. Se ela duvida, eu não tenho prazer nela. E aí, o autor de Hebreus, ele fala o seguinte, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós não somos desse grupo aí que anda retrocedendo, não, Senhor. Mas somos do grupo, somos chamados daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Nós somos desses, independente do que esteja acontecendo, nós somos desses. Então o Senhor está dizendo para você hoje, não retroceda, tá bom? Não retroceda, não volte atrás com a sua fé, não retroceda na fé. Está acontecendo algumas situações aí que sua fé está sendo abalada? Não retroceda, não ceda para essas coisas, fica firme, porque se você retroceder, o que o Senhor está dizendo para você? Não terei prazer em você, não terei prazer em você. Abre aí tua Bíblia, Lucas capítulo de número 24, vamos falar um pouquinho a respeito de pessoas que retrocederam e como ficou o Senhor Jesus quando elas retrocederam. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 13 em diante, o Senhor fala dos dois discípulos que foram pelo caminho de Emaús, uma direção contrária aonde eles deveriam estar, devido de algo que mexeu com a fé deles. Tem coisa mexendo com a sua fé nesse dia de hoje, não tem? Não retroceda. Não é para você retroceder, é para você continuar crendo e confiando no Senhor. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 13. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que se distava de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido.
E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou deles. Iam com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E eles disseram, Jesus lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás triste? E responderam, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que redimisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém eles não viram. E Jesus lhe disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicai-vos o que deles se achavam em toda a Escritura. E chegando à aldeia para onde iam, e eles faziam com que iam passar mais longe. E ele os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Então, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, abençoou, partiu, e deu-lhes. E abrindo-lhes então os olhos, e o conheceram, e lhes desapareceram. Disseram um para com o outro, porventura, não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e tornaram para Jerusalém. A palavra fala dos dois discípulos. Dois discípulos conviveram com o Senhor Jesus durante o seu ministério. Presenciaram os seus milagres, né? Seus prodígios. E naquele momento em que eles deveriam exercer a fé, que era esperar a ressurreição, eles não assim exerceram, né? E é disso que eu quero falar um pouquinho. É isso que eu quero falar neste momento com você. Sabe? Tem momentos que você se deixa levar pela situação e isso é perigoso. Muito perigoso. Jerusalém e Emaús, caminhos contrários. Jesus foi sepultado em Jerusalém. Emaús, o que a Bíblia diz aqui? Distava-se de Jerusalém 60 estádios, ou seja, era muito longe. E eles, se mandaram caminhar fora. No caminho de Emaús, eles conversavam sobre como o Salvador havia sido traído, humilhado e morto. Demonstra que esses discípulos tiveram um relacionamento com Jesus, um convívio com Jesus. Eles viram os milagres, viram os prodígios. Embora eles tivessem sido pessoas que presenciaram, né? Mas eles se tornaram pessoas fracas. Na hora que eles deveriam colocar em prática tudo que eles viveram na intimidade deles com Jesus, eles se tornaram pessoas fracas. A fraqueza entrou ali, a falta de fé entrou ali.
que a Bíblia diz aqui? A Bíblia fala que eles foram conversando e falando assim, nós pensávamos que ele era o que viria para redimir Israel. Eles não confiaram no Senhor no momento certo, a adversidade veio em relação à morte do Salvador para eles, e ali eles fraquejaram na fé, né? Não valorizaram a fé, não ficaram posicionados no que o Senhor Jesus tinha dito por ele. Por isso, logo mais tarde, Jesus ali foi se encontrar com eles, por causa que eles estavam retrocedendo, saindo do caminho e indo a uma direção completamente contrária. Eu quero falar um pouquinho com você a respeito disso. Quando você é tomado pela situação, que está acontecendo, a sua fé é paralisada. A pergunta de Jesus, quando Jesus chega diante deles, né? Eles iam caminhando em direção a Emaús, como diz aqui o verso número 13, e falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então eles tiveram convívio com Jesus. E aconteceu quando eles iam falando entre si, um com o outro, né? Lamentando, chorando suas pitangas relacionadas à morte de Jesus, o mesmo Jesus se aproximou deles. E quando Jesus se aproxima deles, os olhos dele, preste atenção nisso que Deus está falando com você nesse dia de hoje. Os olhos dele, o verso 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, porque não o conheceram. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? A tristeza que os discípulos apresentaram, que estavam vivendo, aqueles dois discípulos, era tão grande que trouxe cegueira. Eles estavam cegos. Eles não conseguiram ver quem era Jesus. Para eles, Jesus era um peregrino, como eles mesmos falam aqui, versículos abaixo. És tu o único peregrino em Israel que não sabe o que está acontecendo? Então, amados, quando você é tomado pelas emoções, a sua fé é paralisada. Quando você é tomado, dominado pela circunstância, pelo que está acontecendo, sua fé é paralisada. Amém? Os dois discípulos estavam abatidos por causa da morte de Jesus. A tristeza era tanta que não conseguiram enxergar que aquele que caminhava com ele não era um simples viajante, e sim o próprio Senhor, Jesus ressuscitado. Olhos e ouvidos naturais podem ser impedidos de desempenhar sua perfeita função quando estão aprisionados pelas emoções. Nada rouba mais o discernimento humano que mergulhar no sentimento e nas preocupações carnais que só afastam a sensatez. Embora o Senhor fosse o mestre, aqueles homens não reconheceram. Não reconheceram. Por que eles não reconheceram Jesus? Por causa que eles se deixaram levar por tudo que estava acontecendo ali naquele momento. Eles não reconheceram o Salvador que estava andando lado a lado com ele. Cegaram, né? A situação, a tristeza foi tão grande para eles que deixaram eles cegos. Não permita isso acontecer. Quando você se torna cego, né, você começa a retroceder. Eles estavam cegos pela tristeza e ali eles começaram a retroceder para que eles não vissem mais o Senhor. E Deus quer abrir o seu entendimento nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, para você não retroceder. Não permita que as coisas que estejam acontecendo na sua vida te façam a retroceder. Amém? Oh, aleluia, Jesus. Deus é bom, queridos, e maravilhoso. Você precisa exercer a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aqueles homens não reconheceram o Senhor, nem pelo seu rosto, nem pelo seu olhar, nem pelo timbre de voz. Assim acontece com aqueles que se deixam abater pelo desespero, pelas dúvidas, pelo medo, pela tristeza, por tantos outros males que provocam a cegueira espiritual. No caso deles foi a tristeza, talvez você a preocupação está te fazendo retroceder na fé, talvez as discussões, as dissensões, né? Você precisa ficar firme, não retroceda diante das adversidades, não retroceda. E aí, naquele momento ali, os discípulos, aqueles dois discípulos, recebem uma repreensão do Senhor. Nécios, querido, loucos.
Quando fala que a pessoa é nécia, né? Ou nécios, ou loucos, e duros de coração, para crer no que os profetas disseram. Os profetas não falaram? Então por que você não crê? A fé é o firme fundamento, você precisa crer, você precisa exercer a sua fé. Nécios e tardos de coração, o Senhor Jesus repreende de forma severa os seus discípulos, chamando-os de nécios, chamando-os de loucos. Eles haviam ouvido o Salvador falar várias vezes da sua missão. Além disso, ainda tinha as Escrituras sagradas, as Escrituras que testificavam as palavras dele. Mesmo assim, não conseguiram compreender aquele fato. Aquele que é por falta de fé, né, duvida e não obedece, a palavra de Deus é dado como um louco. É isso que a Bíblia diz, é dado como louco, né? E no momento que você é dado como louco, você passa a receber a cegueira espiritual. E não tem como a promessa de Deus cumprir na sua vida. Você precisa manter a fé. Não retroceda, por mais que você esteja aí no olho do furacão. Não retroceda. Não retroceda. E aí Jesus repreende os seus 2 discípulos ali e fala assim: como é que pode, rapaz? Vocês são loucos? Vocês andaram lado a lado comigo? E tudo bem que não fosse pelo que eu falei com vocês, mas tem as Escrituras, os profetas falaram, desde Moisés que vem falando a meu respeito. Todos os profetas profetizaram que era necessário que o Cristo padecesse, né? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e passasse por essas coisas até entrar na sua glória. Jesus já tinha se manifestado ali com as mulheres. Custa vocês acreditarem? Custava vocês acreditarem? A gente estava repreendendo, os olhos dele estavam fechados ainda. E Jesus falava, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicai-vos que as Escrituras diz, e chegaram à aldeia para onde iam, e Jesus simplesmente ia passando direto. Aí ele fala, não, fica aqui, ainda achando que era um viajante comum. Fica aqui. Rapaz, como é que pode? Jesus estava lado a lado com a pessoa, mas a falta de fé estava daquele jeito, né? Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão assim? Jesus está andando lado a lado. Jesus está falando com você, manifestando graça, poder e unção, e você não consegue ouvir, reconhecer a voz do Senhor. Retrocedendo. Até o momento que Jesus entra na casa, passa um tempo ali. Jesus entrou, lavou os pés, lavou o rosto, lavou as mãos. Se hospedou naquela casa. Eles prepararam o alimento, colocaram a mesa ali. E em momento nenhum eles perceberam que era Jesus. Amado, Jesus está aí com você, dentro da sua casa, embalando o seu sono, te dando graça, poder, unção. E você não percebe que Jesus está aí usando a fé, sabe, de uma forma contrária, retrocedendo, voltando atrás. E o verso de número 30 fala, e aconteceu que estando com eles, à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu para eles. Quando Jesus faz aquilo ali, abriu os olhos dele e conheceram. E quando eles conheceram Jesus, Jesus desaparece ali, né? Jesus é translodado, Jesus some daquele lugar ali e já vai para outro. E aí, quando eles falam isso, a Bíblia fala, e disseram para outro, porventura não ardia no nosso coração quando ele falava? Pelo caminho quando ele falava e quando as Escrituras vinham. Por quê? Porque quando Jesus fala conosco, arde no nosso coração. Talvez Deus está falando com você agora. Nessa palavra de sexta-feira já está ardendo no seu coração. As Escrituras são como fogo no nosso coração. Ela queima o nosso coração e abre os nossos olhos para a revelação celestial. Quando Deus fala, queima, já diz em Jeremias capítulo 20 e o verso número 9. Queima. Quando Deus fala, queima dentro do nosso coração. Você sabe que é Deus que está falando com você ali. E ele fala, mas não ardia no nosso coração. Ele fala, ardia. Mas a fé estava tão pouca. Eles já estavam em uma direção tão contrária, que Emaús era na direção contrária, que eles não conseguiram perceber que era Jesus. Muitas das vezes, querido, Deus está falando, está ardendo no seu coração, mas a sua fé está tão danificada que você não consegue reconhecer a voz do Senhor, porquanto é impossível ter acesso
A ela se não ter a alma tocada, aquecida e encorajada. Aí o Todo-Poderoso, o Altíssimo, vem e toca. A palavra tem a função, por meio do Espírito Santo, de fazer o homem entender a essência de Deus, seu amor, seu propósito para a sua vida. Então, quando a palavra de Deus é compartilhada, ela começa a arder no nosso coração. E nessa noite, nessa madrugada de quinta para sexta, já começando aí a primeira hora do dia dessa sexta-feira, Deus está falando com você. Deus está ardendo no seu coração com essa palavra viva. Não retroceda. Não volte. Não faça esse caminho de retrocesso. Não regrida na sua fé. Se você fizer isso, o que a palavra de Deus está dizendo para você nessa noite de hoje? Olha o que diz aqui, Hebreus, capítulo de número 10. Eu quero que você fique com essa palavra no teu coração. Deixa eu abrir aqui para você ver. Hebreus, capítulo número 10. O Senhor, Ele é muito, mas muito direto. 10:38, conosco, quando Ele fala. Mas o justo viverá pela fé. Ou seja, se Deus está dizendo que você vai viver de algo, é porque você vai precisar usar esse algo. O justo viverá pela fé. E se alguém desse justo, se alguém retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Que foi o que Jesus, por isso que Jesus falou, vocês são loucos. Jesus chega para os seus 2 discípulos e fala, vocês são loucos. Ainda não está na hora de vocês tomar decisões de retroceder. Estamos no 3º dia. Eles saíram de Emaús, eles saíram de Jerusalém cedinho. Bem cedo eles saíram de Jerusalém. As mulheres foram bem cedo lá, viram Jesus, conversaram com Jesus. Jesus falou, não me detenha, não me toques, eu ainda não fui para o Pai, aquela coisa toda. Jesus vai para o Pai, vai, diz para Pedro, diga que eu ressuscitei, pronto. Eles tinham ali, aí os discípulos foram correndo, só para você ter ideia. Foram correndo, olhou o sepulcro, está vazio. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, está vazio. Então pronto, a notícia foi essa. Aí o que aqueles dois faz? Retrocede, vamos embora. Ele morreu. Agora vou esperar mais o quê? Mas ainda era muito cedo, era cedo. Eles caminharam, o caminho de Emaús, eles caminharam de manhã até a tarde, reclamando de que Jesus, que as promessas que Jesus tinha feito para ele tinha falhado, mas estava dentro do prazo legal do Senhor ainda. Por isso que Jesus fala, vocês estão retrocedendo, eu não tenho prazer em vocês, não adiantou nada do que eu falei. Então crê nas Escrituras, pelo menos a Escritura. Você não crê nos profetas de Deus, não? Crê na palavra. Deus está dizendo para você nesse dia de hoje, se você retroceder, eu não tenho prazer mais em você. Se você falhar na fé, parar de acreditar no milagre, na restauração, na ressurreição, na mudança de caráter, mudança de coração, se você parar de crer, eu não tenho prazer em você. E você vai pegar a carga d'água sozinho. Você vai se virar na vida sozinho. Eu não tenho mais prazer em você. Agora, se você decidir, como diz o 39, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Eu creio. É isso que Deus falou para você. Eu creio. Era isso que o Senhor estava determinando naquele momento na vida daquele discípulo. Vocês tinham que crer. Era domingo ainda. Você poderia esperar um pouco mais. Por que esse desespero? Era domingo. Não era segunda-feira. Como que você fala que Deus falhou se Deus está dentro do seu prazo legal? Você precisa usar a sua fé. Não retroceda. O Senhor está dizendo para você nesse dia de hoje, não retroceda na sua fé. Mas, pastora, a pessoa mudou, a doença chegou, o emprego não veio, a porta está fechada. Eu orei e não estou tendo resposta. Não retroceda. Não é para você retroceder, é para você continuar crendo. Creia. Deus tem total liberdade para atuar na sua vida. Ou você quer ser chamado de louco pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo? É isso que você quer para sua vida, louco? Por que você não está crendo? Esse é um dia que o Senhor está repreendendo a sua incredulidade. Mas eu orei e não aconteceu nada. Creia.
Quando você fala, eu orei e não aconteceu nada, então você não tinha fé na oração. Você não estava usando a fé e você precisa usar a fé. A fé é algo maravilhoso. Eu quero falar da fé. A fé como um dom. Quando você toma um antibiótico, que é uma coisa feita por mão humana, você deposita confiança nele. E ele leva 3 dias para começar a fazer efeito. E você está vendo ali a situação acontecendo e você está esperando. Você está esperando porque o prazo dele é 3 dias. Você toma um dipirona, de 15 a 20 minutos a 30 minutos para que a dor ela começa a ser paliada e ela vai diminuindo ali a frequência, a intensidade da dor até regularizar, estabilizar a febre, a temperatura vai baixando. A fé é do mesmo jeito. Não é na hora que vai agir. Você tem que continuar crendo e esperar o efeito da fé agir. E o efeito da fé é a crença. Eu estou esperando. Eu já orei. Eu estou esperando. Se eu tomasse uma medicação, não tinha que esperar? Se eu tomasse um antibiótico, não tinha que esperar? Se eu tomasse um anti-inflamatório, eu não tinha que esperar? Por que com a fé eu não posso esperar? Eu vou esperar. A fé, ela tem um tempo para ela fazer o efeito necessário na sua vida. E o efeito da fé necessário nem sempre é você que determina. Você toma dipirona, que é o analgésico, antitérmico, você determina, é agora. Olha, eu acabei de medicar, tem que ser agora. É assim? Você espera o prazo legal, o tempo legal para que aquela medicação faça o efeito. A fé também tem um tempo. Mas para que ela funcione, você precisa continuar crendo. E é isso que o Senhor está falando para você. Eu estou no meu tempo ainda. Não sei porque você está desesperado. Eu estou no meu tempo. Eu estou no meu tempo. Não retroceda. Não retroceda. O que acontece quando você toma uma medicação e aí você não espera o efeito dela e você dá outra e outra e outra e outra? A pessoa, ela começa a ter intoxicação e ela começa a ter efeitos colaterais, não é assim? Causa cegueira. A intoxicação, ela causa cegueira. A intoxicação, você pode ter alucinações. A intoxicação dentro de medicação, que é alta dosagem, você fica sonolento. Então, o que acontece na minha vida quando eu tomei uma dose de fé e eu tomei outras e outras e outras? Então, a tendência é eu ficar cego. Quando eu não espero o tempo da fé agir na minha vida, a tendência é eu ficar cego. A tendência é eu ter alucinações, a tendência é eu ficar sonolento. Então, você não precisa se desesperar. O que você precisa é intensificar a oração e esperar o tempo da fé, determinado por Deus na sua vida para agir. Então, o que é que Deus está dizendo para você nesse dia de hoje? Não retroceda. Não tome direções contrárias. Não volte para lugares que Deus não mandou você voltar. Não volte aos velhos hábitos, às velhas práticas, aos velhos medos. Não seja paralisado. Não se deixe paralisar pelos acontecimentos e não deixe o seu emocional, o desequilíbrio emocional da sua vida te paralisar. Não permita que a tristeza, o medo, a angústia, o desespero deixe você cego e paralisado. O que Deus diz para você nesse dia de hoje é: não retroceda. Deixa a palavra arder no seu coração. Você vai ser tentado a retroceder, porque as coisas não estão acontecendo como você gostaria que acontecesse. Mas não retroceda. Amém? É uma ordenança de Deus para a tua vida nesse dia de hoje. Não retroceda. Não volte atrás. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Já orou? Já tomou sua dose diária de fé? Espere o efeito da fé. Tomou a sua dose diária? Você está tomando a sua dose diária de fé nesse dia de hoje? Espere a fé fazer o efeito. E para a fé fazer o efeito dela, você precisa continuar crendo. Você não vai ver as coisas acontecendo literalmente na hora que você tomou a dose diária de fé. Você precisa esperar. Espere com a certeza
de que vai acontecer. E ela vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, povo de Deus. Agradecendo ao Senhor por essa sexta-feira. Consagrando ao Senhor todas as horas do nosso dia. E determinando ao Senhor que essa sexta-feira será uma sexta-feira abençoada. Cheia da glória, do poder e da unção de Deus. Em nome de Jesus. Pai de amor, de graça e de misericórdia. No nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo, oro com essas vidas. Meu Deus, que me acompanha aqui, Senhor. Deus, que a poderosa mão do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja estendida sobre a vida deles, Pai. Meu Deus, se tem alguém aqui, Senhor, meu Deus, que está, meu Deus, estava com seu coração querendo retroceder a velhos hábitos, a medos, a sentimentos e as emoções, meu Deus, traz essa pessoa de volta. A casa da bênção, lugar do pão, que é representado por Jerusalém, meu Deus. Meu Pai, traz essa pessoa, Senhor, a crer novamente no inexistente, tomando uma dose diária de fé. Meu Deus, que o Senhor venha transbordar da sua presença na vida dela. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, mudar a história dela mediante, Senhor, ao uso da fé, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, abençoa a vida de cada um. Dê graça, força e unção para que ele possa romper nesse dia de hoje, meu Deus. Em nome de Jesus. Você que crê, daí diga amém. Eu creio, eu recebo. Em nome de Jesus, amém? Libera sobre a tua vida a bênção, a cura, a restauração, o frutificar e o multiplicar da parte do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia de hoje. Tenha uma sexta-feira abençoada, cheia da glória de Deus. Em nome de Jesus, amém, queridos? Shalom, Deus abençoe.